Olá pessoal, sou Jadeilson Silva e nesse momento irei transmitir aqui um ensino muito especial da Palavra do Senhor. Convido você para assistir do começo até o final. A palavra de hoje está aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, a partir do capítulo 4, versículo de número 35. Quero convidar você também para se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não está inscrito, para sempre que eu postar novos vídeos com ensinos da palavra do Senhor, você assim assistir, acompanhar. Então vamos aqui à mensagem de hoje. O título é Jesus acalma uma tempestade. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Então, nessa passagem bíblica, Jesus tinha acabado de atender uma multidão que chegou até ele para ouvir assim os ensinamentos dele, a palavra dele. E ele, terminando de atender aquela multidão, ali com o seu discípulo, eles despediram aquela multidão e Jesus falou com o seu discípulo para que assim eles, a partir daquele momento ali, passassem para outra margem do mar, atravessassem o mar. É interessante que Jesus estava ali na região da Galileia, país de Israel, então ele ia sair de uma região que habitava ali o povo judeu, ia para a outra região do outro lado que vivia bastante pessoas gentílicas e justamente que viviam na idolatria, no paganismo, viviam uma vida de idolatria e não obedecia às leis de Deus, não servia ao Senhor. E há alguns relatos, estudos que acompanham a história bíblica, diz que até os discípulos, neste momento, que Jesus falou que eles iriam para esse lugar, para essa região, eles questionaram, indagaram ali: Senhor, nós vamos para aquele local ali, onde aquelas pessoas não obedecem às leis de Deus, vivem na idolatria, e também ficaram com medo, com temor, porque naquele tempo tinha muitos conflitos por questão de religião, costumes, ainda mais ali o pessoal que estava na idolatria, não temia ao Senhor Deus. Então, assim, os discípulos ficaram com esse temor. Mas mesmo assim, eles ficaram ali tranquilos, confiaram no Senhor, tiveram fé e assim foram. E aí a Bíblia diz, no versículo 37, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. É interessante nesse versículo 37, quando levantou-se esse temporal de vento, como a Bíblia aqui diz, e as ondas ali arremessavam contra o barco. É como se fosse um redemoinho, As ondas ali, elas ficavam mais só em torno do barco, porque aquelas forças do mal, do maligno que atuavam naquela região ali, por aquelas pessoas viver na idolatria, viverem ali servindo aquelas divindades, aquelas idolatria deles ali, foi quem causou essa tempestade, esse temporal ali, essas ondas contra o barco ali no mar, justamente para impedir do Senhor chegar até aquelas pessoas ali para evangelizar elas, libertar ali, principalmente aquele Geraseno, que era possesso de demônios, que a Bíblia fala aqui no capítulo 5. Então Jesus estava indo para essa região que estava ali aquele gadareno, aquela região ali de Gadara, onde estava aquele gadareno que vivia ali nos sepulcros, que a Bíblia diz aqui no capítulo 5 que ninguém poderia dominar ele, amarravam ele com correntes, mas ele ali, como estava possuído de demônio, os demônios usavam aquele homem, ele quebrava as correntes e vivia nos sepulcros, vivia uma vida imunda, uma vida também sem paz, uma vida muito infeliz, porque ali eles não serviam a Deus, viviam sem as leis de Deus, sem regras, e aí as entidades malignas atuavam muito naquela região ali, dominando aquelas pessoas, subjugando elas, e um era esse gadareno.
Então foi essas forças malignas que causou essa tempestade justamente para o Senhor não chegar ali para evangelizar aquelas pessoas. E você sabe que o maligno ele é assim, ele faz de tudo para as pessoas não servir a Deus, não conhecer a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então tudo que o inimigo quer é que as pessoas não conheçam a palavra de Deus, os ensinos do Senhor, para que elas assim possam ser livres, libertas e passam a andar no caminho do Senhor. E aí é nesse momento que a Bíblia diz assim no 38, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles, os discípulos, despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, Jesus estava lá dormindo na polpa do barco, ali sobre o seu travesseiro, e o discípulo ali presenciando toda aquela força ali do vento ali, aquelas ondas ali se arremessando contra o barco deles, foram lá despertar o Senhor e perguntaram, né, Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? E muitas vezes quando a gente está em alguma situação assim, de adversidade complexa, a gente faz essa pergunta, será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está se importando comigo, né? Não está ouvindo as minhas orações? Será que o Senhor não está se importando com tudo isso que está acontecendo comigo? Às vezes a gente faz essa pergunta como os discípulos. E aí a Bíblia diz que o Senhor levantou, falou ali com o vento, acalma-te, e falou também ali, né? Olha só, acalma-te, emudece. E a Bíblia diz, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Versículo 40. Então lhes diz, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam um aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando Jesus ali ordenou ali aquele vento, aquelas ondas, para se acalmar, para ali emudecer, e assim houve grande bonança, ele se dirigiu aos discípulos e fez a seguinte pergunta para eles no versículo 40, né? Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Porque Jesus ele já tinha ensinado os discípulos e já tinha até mesmo ensinado eles sobre o poder da autoridade que eles deveriam usar quando tivessem em situações como essa e em outras. Só que os discípulos ainda estavam muito tímidos, com medo. E a pessoa quando está com medo, quando está tímida, quando as situações vêm contra ela, se agrava, ela não consegue dominar, ter o controle ali na situação e aí acaba sofrendo, né? Fica até mesmo subjugada pelas situações adversas, pelas situações complexas. Era o que estava acontecendo com os discípulos. Por isso que o Senhor se dirigiu a eles e disse, como que vocês são assim, tímidos? Vocês ficam com medo diante das situações, como alguém que não tem fé. Quer dizer, não é para ficar assim. Eu tenho ensinado vocês, não é para ficar assim diante das situações, né? Então era para o discípulo ter ali também feito aquilo que o Senhor fez. E aí depois que houve ali grande bonança, a Bíblia diz no 41 que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É o Filho de Deus, é o Salvador da minha alma, da sua alma, de todo aquele que crê. Esse é aquele que o Senhor enviou ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a vida eterna. E até os ventos e o mar obedecem a ele. Na verdade, todas as coisas que nós possamos imaginar, se o Senhor falar, elas obedecem. Somente o homem, o ser humano, é que dá um duro danado. É por isso que o homem vive muitas vezes numa vida de muita miséria, de muito sofrimento, de muita angústia e perplexidade, justamente por não obedecer ao Senhor, por não dar ouvido à sua palavra. O homem é o único ser que dá um duro danado em obedecer a palavra do Senhor. Você pode ver que o Senhor uma vez falou
com uma jumenta e ela assim obedeceu. O Senhor certa vez falou com os corvos para levar alimento até Elias, os corvos assim foram. Assim, são várias coisas que o Senhor fala, ordena e elas lhe obedecem. Somente o ser humano é o que é mais difícil de obedecer ao Senhor. Mas quando esse o obedece, ele também tem assim satisfação, alegria. E ele também passa a viver uma vida diferente por obedecer à palavra do Senhor. Ele começa a provar também das promessas de Deus. Então, assim, importante que você entenda que toda essa tempestade, situação que foi causada aqui, era por aquelas forças malignas que habitavam ali naquela região de Gadara, que justamente queriam impedir com que aquelas pessoas ali fossem evangelizadas, né, fossem ali alcançadas pelo Senhor. Mas não conseguiram, porque o Senhor usou ali a autoridade, o seu poder. E aí a Bíblia conta no capítulo 5 que ele chegou lá, libertou aquele gadareno de todos aqueles demônios. A Bíblia diz que era uma legião, né? Legião era uma quantidade de 3.000 soldados romanos naquele tempo. Era uma força espiritual ali, uma quantidade maligna de espíritos imundos que habitava nele. Por isso que ele vivia dentro do sepulcro. Ninguém ali poderia dominar aquele sujeito, subjugar. Mas assim o Senhor chegou ali e libertou ele. E assim ele ficou livre e se tornou um evangelista ali naquele lugar. O próprio testemunho dele já era assim algo ali que aquelas pessoas deveriam ver, presenciar, que conheceram como que era ele antes para ali ver o depois. Então já o próprio testemunho dele era algo ali, uma mensagem muito forte para aquelas pessoas, tá bom? Então, pessoal, essa tempestade cessou, se acalmou, porque o Senhor usou de autoridade. E ele nos ensina para nós não ser tímidos como alguém que não tem fé, mas também usar a nossa autoridade em nome de Jesus Cristo, no nome dele, para acalmar, fazer cessar toda e qualquer situação. Esse é o ensino que eu deixo para vocês e desejo assim que vocês sejam muito felizes, abençoados e que possam sempre ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Deus abençoe você, sua família, que Deus te dê a paz.